Se eu te ensinasse uma técnica para que você tenha mais clareza sobre as suas forças quando estivesse diante de alguma dificuldade e assim para que você pudesse usá-las para enfrentar essas dificuldades, né, com muito mais no teu potencial máximo, isso seria útil para você? Se for, então fica aqui comigo nesse vídeo que depois da vinheta a gente volta para falar um pouquinho mais sobre isso. E antes de começar esse vídeo, como eu sempre faço, já vou te pedir a tradicional curtida, compartilhamento e comentário aqui nesse vídeo, principalmente se ele fizer sentido para você. E se você ainda não é inscrito, o que está esperando para se inscrever aqui nesse canal se você está assistindo pelo YouTube? Se está no IGTV, é só seguir o meu perfil de volta, porque toda semana eu coloco um conteúdo novo aqui em vídeo para você assistir e sempre sobre desenvolvimento pessoal. Tudo que pode te ajudar no teu dia a dia, na tua vida, para que você seja mais, para você viver da tua própria verdade. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos para o que esse vídeo realmente se propõe. Eu fiz uma enquete no Instagram. Eu queria saber das pessoas se era importante para elas, se tinha alguma relevância, se eu falasse sobre fraquezas, sobre forças. E aí o pessoal falou que queria ver um vídeo sobre isso, sobre como descobrir as forças, né? Sobre como chegar lá, entender um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei se você já percebeu, né? Mas a gente faz uma coisa muito covarde com nós mesmos. A gente dá um foco excessivo para as nossas fraquezas, aquilo que a gente precisaria melhorar, aquilo que a gente não tem de tão bom assim, e a gente não para pensar e não dá nem tanto foco assim para o que a gente tem de bom, para as nossas qualidades, para as nossas forças, na verdade, né? E a gente foca nessas fraquezas. Isso é até cultural. Se você for parar para pensar, a gente meio que é doutrinado a vida toda, pode até não acontecer com todo mundo, mas boa parte das pessoas, comigo foi assim, a gente é doutrinado a realmente dar esse foco no que a gente tem de ruim e querer melhorar o que a gente não é tão bom. A criança tirou uma nota baixa na escola. E aí chegou o boletim, ó, o boletim chegou aqui na minha mão, eu sou o pai. Chegou o boletim, olha aqui, matemática 10, português 9, geografia 9, história 4. Pô, tem que melhorar isso aí, hein? 4 não dá não. E aí começa a ler o resto do boletim, a maioria das notas boas, mas o pai fica, ó, esse 4 aqui tem que estudar mais, vamos estudar mais essa história aqui, hein? Tem que estudar história, hein? Vamos estudar. E fica naquela, o pai e a mãe. Estuda história. Já estudou história? O dia seguinte é assim. Estudou história? Tá melhorando? Tá estudando história? Estudou história? Como é que tá com a história? Ó, que eu só quero ver essa nota mês que vem. E fica essa coisa. Sabe o que acontece no bimestre seguinte? A criança vai lá e agora tá com nota 7, agora tá bom. E agora sim, nota 7 em história. E você vai ver todas as outras notas, 7 nas outras notas. O garoto ou a garota internalizou tanto aquilo de estudar e foi tão naquela onda para melhorar a nota de história que ele realmente melhora. Ele sai do 4 e vai para o 7. Só que ele deu tanto foco em história, que não é uma regra, mas não é muito difícil de acontecer, que as outras notas acabam baixando, né? Ele sai do 9 que ele tinha em matemática, ou 10 em português, e fica também no 7, no 8, porque ele deu tanto foco tentando melhorar a história que as outras vão ficando ali numa média. E sabe o que acontece? O resto da vida dele inteira vai ficando na média também, porque a gente acaba, de uma certa forma, expandindo aquele mesmo tipo de comportamento para as mesmas coisas. Depois ele vira um adolescente, um adulto que leva uma vida na média, onde ele precisa tirar o 7, não mais aquele 7 de história, mas aquele 7 da vida. O salário nota 7, o emprego nota 7, a satisfação pessoal nota 7 e fica tudo na média. E aí muita gente acaba se frustrando depois com isso, porque vive uma vida na média e às vezes não sabe nem se responder por que está insatisfeito com o emprego, com a vida e não consegue ter essa percepção. Cara, tem alguma coisa de errado comigo, eu não sei responder o que é, eu não estou satisfeito aqui no trabalho. Claro! O cara não usou a potência dele naquela nota, naquela coisa que ele já era bom,
ele se acostumou a viver no medíocre. Não é o medíocre quer dizer você viver na média mesmo, né? A mediocridade é isso, não é nenhuma ofensa em si, mas a mediocridade é quando você vive na média, tem essa vida na média. E isso faz uma big diferença. Então, o comportamento dos pais que poderiam olhar aquela nota 10 em matemática ou 10 em português, às vezes, quer ver? 10 em artes e, sei lá, nota baixa em algumas outras, como português, matemática. E, pô, artes é fácil, qualquer um tira 9, 10 em arte. Pô, mas é aquilo ali que o cara é bom, é naquilo ali que ele deveria investir e é aquilo ali que você deveria apoiar ele e incentivar para que ele use aquela potência máxima. Eu não estou dizendo aqui, né, que ele tem que descuidar e viver com a nota 4 ou com a nota 3 nas outras matérias. Não, ele tem sim que melhorar essas notas, até porque ele, se não for isso, ele não passa de ano. Mas, cara, dar um foco total no que ele já não é talvez tão bom assim, mesmo assim ele tem margem para melhorar e talvez aquilo seja só uma fase, só vai fazer com que ele viva uma vida frustrada e já começando na infância. Porque ele tem que dar foco naquela fraqueza e no que ele é bom ele não é valorizado. Então vamos começar a tentar. É interessante para você mudar essa mentalidade, pensar um pouquinho diferente. Sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero te ajudar a identificar as suas próprias forças e as suas fraquezas. A partir do momento que você toma consciência sobre isso, o que você faz depois? Qual é o próximo passo? Vamos entender aqui direitinho como é que isso tudo funciona. Você vai pegar uma folha de papel e uma caneta, ou um lápis, enfim, que você vai fazer uma cruz nesse papel. Exatamente como aqui, eu acho que vai dar para você ver daí. Agora que você desenhou a cruz no papel, você vai fazer isso, você vai nomear cada um dos quadrantes. Um quadrante com forças, um quadrante com fraquezas, um quadrante com oportunidades e um quadrante com ameaças. Feito isso, você vai se responder a seguinte pergunta: quais são as suas forças? E aí você vai preenchê-las todas nesse quadrante de forças. O que são essas forças, Flávio? Deixa eu te explicar o que são essas forças. Forças é tudo que você é bom, tudo que você faz muito bem, tudo que você tem de qualidade, tudo que você tem de virtude. O que você tem de virtude? É tudo isso. E aqui, quando a gente está falando dessas forças, não é só habilidades profissionais, não. É, inclusive, questões como se você é bem-humorado, bota lá, sou bem-humorado. Se você é uma pessoa que tem uma comunicação boa, gosta de conversar com pessoas, coloca isso lá como uma força, converso com pessoas. Se você, sei lá, tem uma atenção especial para detalhes, coloca lá detalhes. Se você é uma pessoa espiritualizada, coloca lá, sou uma pessoa muito espiritualizada. Coloque todas as suas forças. Não se restrinja a apenas a habilidades do mundo profissional. Tá? Coloca tudo lá. Pode sim profissional, claro, e deve constar, mas coloca também essas habilidades, essas virtudes que você tem também nesse forças. Preencheu tudo isso no forças, você vai lá para o quadrante do lado, que é o de fraquezas. Fraquezas, o que é isso, né? Na verdade, são os pontos de melhoria, tudo que você acha que você pode melhorar, você pode ser melhor, são coisas que você tem mais dificuldade, que você não tem essa facilidade toda de fazer, e eu acho que você já entendeu qual é o caminho aqui. E lá, a mesma coisa que eu falei em relação às forças. Quais são as coisas que você acha que são interferências naturais suas? O que você vai colocar lá? Por exemplo, se você é uma pessoa que se irrita fácil, coloca lá, me irrito fácil. Se você é uma pessoa que, vamos dizer, que não tem habilidade também de lidar com pessoas, coloca lá, não tem habilidade de lidar com pessoas. Enfim, você vai listando todas essas coisas, também não se restrinja só ao campo profissional, coloque coisas pessoais, como eu falei aqui da irritabilidade, por exemplo, que serve tanto para o profissional quanto para o pessoal. Coloque lá no quadrante de fraquezas, nesses pontos de melhoria, que também é muito importante isso constar lá. Agora que você já fez tudo isso, o que você faz? Você já tem as suas qualidades e você também já tem os seus pontos de melhoria. Você já sabe quais são, tomou consciência deles. Faça uma investigação profunda. Não para não, realmente se questione, vai a fundo. Mas eu não tenho nenhuma habilidade, não tem. Tem sim, todo mundo tem. Insista na pergunta que você deve se fazer,
Não pare pelo meio do caminho. Tem gente que tem mais dificuldade em levantar as suas fraquezas, os seus pontos de melhoria, e leva mais tempo para conseguir identificar. Zero problemas. Vai até o fim. Vai até conseguir colocar ali no papel pelo menos de 3 a 5. Já com elas anotadas, você vai fazer o seguinte: qual é o próximo passo? Quais são as ameaças? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Quais são as ameaças que, em virtude das fraquezas, os pontos de melhoria que você tem, elas podem te atrapalhar no atingimento do objetivo ou da resolução do problema que você está enfrentando? Mas aí já não é mais exatamente contigo, é no mundo externo. Quais são as coisas que podem te desvirtuar no meio do caminho por causa desses pontos de melhoria que você tem? Vou dar um exemplo para ficar ainda mais claro. Vamos seguir com aquela fraqueza da irritabilidade. Sou uma pessoa que se irrita muito fácil. Quais são as coisas que te irritam facilmente? Quais são as coisas que você, no teu dia a dia, te tiram do controle com extrema facilidade e você sai do sério? Por exemplo, pô, Flávio, o que me irrita é quando eu estou no trânsito e vi uma pessoa mal educada e me corta e faz não sei o quê e joga o farol, aquilo me deixa muito irritado e eu não gosto daquilo. Então, coloca lá, a má educação no trânsito é algo que te deixa irritado. Quais são as outras coisas que te deixam irritado? Quando o meu filho faz alguma coisa que eu não gosto, aquilo já me tira do sério e eu já estouro com ele. Coloca lá. Então são sempre coisas externas, já não é mais com você, só que são essas coisas que te afetam e te levam àquele comportamento que exibe as suas fraquezas. É isso, entendeu? Então você vai constar isso lá no ameaças. E agora a gente vai para a parte boa. E lá nas oportunidades, que é o quadrante do lado e que está embaixo das forças. Quais são as oportunidades que estão por aí, que tem por aí pelo mundo, que, em virtude das forças, das qualidades que você tem, você pode aproveitar, agarrar essas oportunidades. Então pensa aí, se você você desenha muito bem, você sabe desenhar como ninguém, é uma pessoa muito boa nisso. Que oportunidades, por você saber desenhar bem, você pode aproveitar e que estão por aí pelo mundo, já que você tem essa habilidade? Então, de repente, você pode pegar, escanear o teu desenho ou tirar uma foto e postar nas redes sociais. Isso pode te abrir portas de pessoas que gostam do teu talento e que vão lembrar de você quando precisarem dele. Pode surgir uma oportunidade de trabalho justamente nesse meio, nesse ramo, porque você mostrou o seu trabalho. Enfim, dentre várias outras coisas que eu nem estou falando para você aqui agora em cima disso. Se você, por exemplo, é uma pessoa bem-humorada e colocou isso lá como força, que oportunidades estão por aí que por você ter esse bom humor, ser uma pessoa para cima, você pode aproveitar. De repente você descobre que pode ser um comediante, fazer stand-up comedy. De repente você descobre que tem um talento para lidar com atendimento, com pessoas e ser um vendedor acima da média, excelente, que se dá muito bem com isso, que vende bem, que se vende bem também. Então é isso, você vai listar nessas oportunidades, nesse quadrante, tudo isso. As oportunidades que estão aí no mundo fora, que com essas forças, essas qualidades e virtudes que você tem, você pode aproveitá-las e agarrá-las de verdade. Agora que você está vendo todo esse quadrante preenchido, né, das fraquezas, as forças, as oportunidades e ameaças, olha só o que acontece. Olha só o que muita gente faz nessa hora. Principalmente, isso aqui é uma técnica de coaching que a gente usa, eu uso nas sessões com os coaches, que são os clientes em coaching. E olha só o que acontece nessa hora. Quando eu pergunto o que a pessoa concluiu disso tudo, a pessoa olha assim, geralmente, tá? Não é sempre, mas eu tenho muita coisa para melhorar mesmo. Pô, nossa, mas eu sou muito ruim. E o cara tem um monte de qualidades lá que ele conseguiu listar, que ele falou, mas ele foca diretamente nas fraquezas. E onde tem que estar o teu foco nesse caso aqui? Nas tuas forças. É nas tuas qualidades que tem que estar o teu foco. É nisso aí que você já é bom. Quanto tempo você levou na vida para ficar bom nisso que você já tem de qualidade? Você levou muitas vezes uma vida inteira, ou você levou uma fase da tua vida. É muito mais fácil você usar isso na máxima potência e ser realmente bom nisso
do que se você focar nas melhorias, que são coisas que você ainda vai ter que subir de nível. Quanto tempo você vai levar nisso? Nas melhorias, nas oportunidades de melhoria lá, quanto tempo você vai levar nisso? Então, é justamente nas tuas forças que você tem que focar. É no que você já realmente é bom. É nisso que você vai dar foco, tá? Em mostrar isso muito mais para o mundo, em aprimorar ainda mais isso, porque é aí que está o segredo para você dar uma virada em muitas coisas na tua vida, inclusive em resoluções de problemas, não só na parte profissional, mas inclusive na parte pessoal. É esse o segredo, usar essas tuas forças aí, usar mais delas, lembrá-las o tempo todo na tua cabeça, para você justamente, até para melhorar o teu humor, para melhorar o que você pensa sobre você, né? Então, são nas forças que reside o grande segredo disso tudo. Ah, Flávio, tudo bem, mas e as fraquezas? O que eu faço com essas fraquezas? Eu não vou fazer nada e vou deixar para lá? Não. O que acontece com as fraquezas é o que eu vou te dizer agora. Você não vai ignorar as suas fraquezas, só que o seu foco não vai estar nelas. Pô, não entendi, mas como isso funciona? Você vai se perguntar o seguinte: o que você pode fazer, o que eu posso fazer para minimizar essas fraquezas aqui? O que eu posso fazer para que elas não sejam tão evidentes ou para que eu possa minimizá-las? O que eu posso trabalhar aqui para que elas não fiquem tão afloradas? Então, você vai começar a se questionar isso e pensar em possibilidades para que você neutralize essas fraquezas aí. Então, por exemplo, se a pessoa é muito irritada e se irrita no trânsito e, poxa, e solta os cachorros quando acontece alguma coisa com alguém que é mal educado com ela no trânsito, o que você pode fazer para minimizar isso aí? Então, sei lá, você pode de repente, eu não medito e eu já ouvi os benefícios da meditação e vi que na meditação, eu praticando com consistência, eu posso ser uma pessoa mais tranquila, posso me tranquilizar mais. E aí talvez no trânsito eu já não vá ficar tão irritado, depois que eu mantiver uma consistência com a meditação. De repente você vai descobrir que se você repetir para você mesmo, num diálogo interno, algumas frases que possam remeter a você ficar tranquilo, eu sou uma pessoa calma, eu sou calmo, no momento em que acontece aquilo tudo, de repente você vai realmente conseguir bloquear essa ameaça aí. De repente você vai descobrir que, cara, eu tenho que fugir de certos horários de trânsito para dirigir. Vou abdicar de pegar meu carro e dirigir no horário que tem mais trânsito, porque aí é uma possibilidade em que eu fico mais tranquilo e eu deixo para dirigir nos fins de semana, ou eu vou acordar ainda mais cedo para pegar o carro e ir trabalhar de carro, e aí eu já sei que o trânsito está mais tranquilo e eu me livro do trânsito. Enfim, aí as possibilidades, você que vai saber o que vai funcionar melhor para você. O importante é que seja algo que realmente funcione para você. E não precisa ser nada do arco da velha, não. Até porque essas fraquezas não são o teu foco. Você vai apenas tomar ações que possam minimizá-las. Eu mesmo tive uma fase em que eu percebi em mim que eu precisava ter mais autocontrole. Inclusive, um teste que eu fiz de desenvolvimento pessoal me mostrou isso, que eu precisava desenvolver esse autocontrole, a questão do autocontrole. E eu fui lá e fiz o quê? Comecei a ver como eu realmente fui buscar na internet informações, meios de como eu poderia desenvolver um pouquinho mais o autocontrole. Não era o meu foco, mas eu precisava tomar ações para minimizá-lo. Eu fui buscar, e eu busquei algumas coisas. No meu caso, eu vi lá que, por exemplo, treinar as afirmações positivas, na verdade, praticar afirmações positivas era algo que funcionaria para mim. Então eu busquei um pouco mais disso. Tinha uma coisa que eu já estava pondo em prática, mas ainda estava no início, que era a meditação. Então eu vi que a meditação também me ajudaria nisso. E aí tem gente que pode até dizer, Flávio, mas você, quem me conhece, pode dizer, pô, mas você não é uma pessoa descontrolada e tal. Olha, eu posso até não ser uma pessoa descontrolada no diálogo com as pessoas, conversando, mas eu tenho um pouco da ansiedade em mim em certos momentos com certas coisas. Então eu me percebi assim depois que eu tive o resultado desse teste. Eu falei, poxa, é mesmo, para essa situação eu fico mais ansioso. Talvez eu não externalizo muito isso, mas eu sei que internamente eu fico mais ansioso, saio um pouco mais do controle comigo mesmo. Então eu precisei trabalhar isso aí e continuo trabalhando, é um trabalho diário com constância e é posto em prática. É posto em prática, foi isso que eu fiz, eu continuo fazendo e é muito bom. Eu já começo já há algum tempo a colher os frutos dessa prática e é interessante.
E como eu falei para você, tem um teste para isso. Tem disponível na internet, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que é o teste do VIA, um teste de forças que eu já compartilhei até lá no Instagram, no meu Instagram, e você pode levantar, fazer esse teste e responder, que ele mostra ali as 24 forças principais. Aquelas 5 primeiras são as tuas principais forças mesmo. E as últimas lá são os pontos que você já não é tão bom assim. É muito interessante, eu vou deixar o link, você pode acessar e fazer o teste e chegar a alguma conclusão também. Gostou desse conhecimento aqui? Então internaliza, traz para você, vive isso na prática e vamos ver o que acontece. E me deixa sabendo aqui nos comentários desse vídeo por que valeu a pena assistir isso aqui hoje. Me diz mesmo, comenta aqui, curte, diz por quê. Qual foi a diferença que isso fez na tua vida para hoje ou nos próximos dias? Eu não sei quando você está assistindo, mas qual foi a diferença, hein? Me deixa sabendo aqui, curte. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveite agora. E vamos lá, se você está vendo pelo IGTV também, me segue aqui de volta, bate papo comigo. E eu também tenho um programa de desenvolvimento pessoal chamado Do Íntimo ao Compartilhado, que também te ajuda a você achar as tuas forças, as tuas fraquezas, a aproveitar mais as tuas oportunidades. Você vai identificar que oportunidades são essas, as ameaças, e aí você vai poder viver uma versão melhor sua, a tua melhor versão aos poucos, no dia a dia, e vai ser uma pessoa que vai viver realmente da tua verdade. Então eu vou encerrando por aqui e a gente se vê no próximo Vem Comigo Videocast.